Nós já fomos autorizados, estamos aqui na casa da Catarina, da dona Catarina, a mãe do Pedro. Licença aqui. E nós vamos conversar com ela e também com a Yasmin. Estão em luto devido a essa tragédia que aconteceu no último 9 de fevereiro. É impossível trazer o Pedro de volta, mas o que elas mais querem é que a imagem do Pedro, que a morte do Pedro não seja em vão e que possa alertar as autoridades para que seja colocado na rodovia radares, sinalizações para evitar outros acidentes, para que outras pessoas não sejam vítimas e não deixem as famílias enlutadas como está a dona Catarina e a Yasmin, que está esperando o bebê, 6 meses grávida, esperando o bebê do Pedro. Eu não queria acreditar que meu filho tinha morrido, eu achava que até aqui estava no hospital. Como que era o Pedro? Ele era conhecido como o menino do pão aqui, né? Ele era conhecido como o menino do pão caseiro. Sabe, o Pedro era um menino muito trabalhador, desde os 14 anos ele tinha o sonho de ter uma padaria. Ele me ajudava muito, porque eu tenho um problema de saúde, então ele me ajudou a cuidar dos irmãos, que eles são em 5, né? Então ele e meu mais velho sempre me ajudando. E o Pedro ele tinha sonhos, tanto que ele foi trabalhar com a mãozinha machucada, ele estava com a mão dado ponto, e mesmo assim ele falava, não mãe, eu não posso ficar em casa, sabe? É um menino alegre, que nunca estava triste, nunca. O Pedro nunca estava triste, o Pedro não tinha dor, ele não reclamava de nada. Os próprios motoristas, né, quando tem radar, eles respeitam um pouco mais, e ali como tem travessa para bairro, né, então é muitas pessoas, não é só o Pedro, tá? Não é só o Pedro. Muitos senhores de idade. No dia teve dois acidentes. Foi 3 pessoas que se foi nessa rodovia no mesmo dia. Então, eu acho que se tivesse o radar, poderia ter evitado, sim, um acidente, como pode evitar vários outros. Então, eu sei que o meu filho não vai voltar, né? Mas eu não posso deixar o nome dele morrer, porque o Pedro era uma pessoa muito boa e eu tenho certeza que se fosse eu ou qualquer um de nós aqui, ele estaria fazendo o mesmo pela gente. Catarina, obrigado. E ao lado da Catarina está Yasmin, a esposa, a companheira do Pedro, muito jovem e agora viúva. Está esperando, né? Faltam 2 meses para a chegada do Lucas, que é o filho do Pedro. E agora a esperança é educar o Lucas com o que você acha que o Pedro gostaria, né, Yasmin? Sim. E eu quero que ele saiba, sabe, que o pai dele foi um ótimo marido. E eu quero que ele continue fazendo os pães igual o pai dele fazia, sabe? Porque era o sonho dele. E o sonho dele era ter uma padaria, era conhecer o filho dele. Ele falava que ia dar de tudo pro filho dele, mas infelizmente o sonho dele foi interrompido por essas pessoas que não têm noção, sabe? E o Pedro era um menino maravilhoso. Com ele não tinha tempo ruim. Ele era muito humilde, ele tirava a blusa do corpo para dar para as pessoas na rua. E agora eu não sei mais, sabe, o que eu vou fazer, assim. Eu tenho que ficar forte pelo meu filho, né? E por ele também, mas é muito difícil, sabe? Porque dói muito. E as pessoas amavam ele e sempre gostavam dos pães dele. Você percebe que o clima é tenso, é uma sensação de perda, de injustiça, porque infelizmente a SP-101 é de fato uma das rodovias mais violentas que mais tem matado aqui no estado de São Paulo. E essa região aqui, do Jardim Figueiras, na cidade de Montemor, os moradores já pediram e têm pedido muitas vezes a instalação de radares, a frequência da polícia rodoviária, para atuarem de maneira mais precisa, para que os motoristas possam respeitar os limites de velocidade. O caso do Pedro e os outros acidentes, boa parte deles, os motoristas estão muito acima das 80 km por hora. Tem uma vizinha que é cliente do Pedro, que sempre comprava os pães com ele, e a gente vai ouvi-la. A senhora sempre comprava os pães com o Pedro? Sempre, todo dia à tarde, esse horário mais ou menos, o Pedro estava passando para vender os pães, né? Eu sempre deixava já o dinheiro preparado para quando ele passasse. E ele falava muito do filho que está para nascer, né? E que infelizmente não chegou a conhecer o pai, né? Então o que a gente pede justiça, porque para daqui para frente não acontecer mais o que aconteceu, né? Porque é uma criança, olha a esposa, olha essa mãe como é que tá. A gente não pode mais ajudar a fazer mais nada pelo Pedro, mas por eles, né?
Então, que a gente pede a justiça, que os caminhoneiros, que os motoristas tenham consciência, não correr tanto mais, né? Porque é só uma vida que está indo embora, fora do tempo, né? Então, é muito dolorido para a gente, né? E o Pedro era um menino sonhador, o Pedro tinha um futuro pela frente. O Pedro só estava começando a vida, ele tinha 17 anos, né? E foi interrompido isso dele, tiraram a vida do Pedro. Então é muito triste, né? Ele colocava ele assim, tudo chique, sabe? Ó, mãe, meu avental. Ainda tá com os doces, né, que ele confeitava, ó. Foi o último. E ele me disse, mãe, eu vou vender os 10 pães e vou voltar. E não voltou. Então, assim, eu quero pedir pra vocês, motoristas, pelo amor de Deus, não interrompe a vida das pessoas. Vocês estão dirigindo, mas a pessoa só tem o corpo, o Pedro só tinha o corpinho dele ali, entendeu? E ele só queria vender os pães e voltar pra casa, ele já tava voltando pra casa. Então eu quero pedir para vocês terem consciência, pedir para a autoridade colocar radar ali, sabe? Eu vou quase todos os dias ali, sabe? Entender o que aconteceu e é nítido que é a imprudência dos motoristas, né? Então eu quero pedir assim para que outras vidas, eu sei que o Pedro não volta mais, eu não durmo mais, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não sei, sabe? Eu tô sendo forte pelo meu neto, mas eu peço, sabe? Por tudo que é mais sagrado, coloquem radar, policiamento ali, sabe? E os motoristas, por favor, eu sei que vocês saem cansados do serviço, estressados, mas vocês não podem acabar com a vida de uma mãe, tá? Porque, assim, o Pedro se foi, ele tá num plano espiritual, ele deve estar bem agora, mas eu não sei se eu vou ficar bem, eu tenho os outros filhos para cuidar, ele me ajudava a cuidar dos outros filhos também, os irmãos que são muito apegados com ele. Então, é isso que eu quero pedir, sabe? Que vocês não destruam uma família, porque a gente não dorme mais, a gente não come direito, as crianças não estão bem. E é isso daí, sabe? E eu queria homenagear, né, o Pedro com a frase que ele sempre dizia, que ele era conhecido. Então, todo mundo... Olha o pão caseiro!